Olá, muito bom dia, minha gente. Chegando o nosso programa Geração Saúde nesta segunda-feira de carnaval. Muita gente aproveitando desde a sexta-feira, o sábado, o domingo também ainda é carnaval. Por isso nós estamos com esse conteúdo super especial aqui no nosso Geração Saúde. Você assiste a gente no canal 14.1 lá na TV aberta, no canal 73 se você for assinante da BrisaNet e no canal 27 para quem acompanha a gente lá em Pau dos Ferros. Você pode acompanhar a Super TV e o nosso programa Geração Saúde também através das redes sociais. É só seguir o nosso Instagram, @SuperTVHD, e a nossa página oficial no Facebook também, onde estamos transmitindo o nosso programa também durante o carnaval, através do nosso Facebook. Então você acompanha a gente aqui no nosso programa Geração Saúde, tá certo? Gente, hoje, segunda-feira, em meio a toda essa festa, essa folia, existe uma preocupação constante que é preciso fazer realmente um alerta. Hoje nós vamos falar e alertar vocês que estão aí de repente nas festas, se divertindo, mas tem que parar para pensar na saúde. Por isso que hoje nós vamos falar sobre a prevenção às ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E para deixar esse alerta, para a gente entender um pouquinho mais sobre as ISTs, a gente está aqui no consultório do médico urologista, Dr. Renato Fernandes, que está recebendo a gente aqui. Dr. Renato, e eu já quero lhe agradecer por receber a gente mais uma vez. E assim, Renato, essas campanhas, alertas de prevenção acontecem o ano inteiro, mas nesse período de carnaval se intensificam porque existe essa preocupação com essas infecções, né? Isso, cara. Primeiro um prazer, né, estar aqui de novo no seu programa para esclarecer algumas dúvidas e fazer alguns esclarecimentos sobre essas doenças. Realmente as ISTs são doenças que não são sazonais como algumas doenças que nós temos, né? Elas acontecem o ano todo, o aparecimento é constante no nosso consultório, mas existem períodos do ano que aumentam, né? Essa demanda desse tipo de problema. E realmente esse final de ano, começo de ano, que explode mesmo no carnaval, certo? Depois do carnaval, esse aumento dessa quantidade dessas ISTs, né? Principalmente devido aí à folia, né? As pessoas esquecem um pouco da prevenção nessa época e acabam aumentando a demanda e a incidência desse problema. Exatamente. Outra coisa que está se firmando no momento, que é a coisa mais cultural dessa geração mais nova, doutor Renato, é que as pessoas estão negligenciando um pouquinho essa prevenção por achar que as ISTs, diferente do HIV, tem tratamento, tem cura, então se pegar não tem problema. Você sente que as pessoas estão relaxando um pouquinho mais em relação a isso? Sim, Carla, realmente esse pensamento, né, um pensamento que já vem de algum tempo e tem realmente permanecido esse pensamento nos jovens, tá? Em relação às ISTs, inclusive até a AIDS. Tá? Então, com esses novos coquetéis, as medicações mais modernas em relação à AIDS, se perdeu, por incrível que pareça, até o medo de ter AIDS. Porque hoje se sabe que se você fizer um tratamento adequado, você vive muito tempo com AIDS, 20, 30, 40 anos. Então, muita gente perdeu o medo de adquirir essas doenças, certo? Seja AIDS, seja hepatite B, seja doenças mais simples como gonorreia, como clamídia, como herpes, e porque todas têm tratamento, estão cada vez melhores as medicações, o diagnóstico está cada vez mais precoce, então as pessoas perderam o medo, e os jovens principalmente, então tem aumentado realmente a incidência, a gente percebe em relação a isso. Eu sempre brinco que tem coisas que eu não via na minha época da residência, de 8, 10 anos atrás, e hoje eu vejo, né? Tipo, o recrudescimento da sífilis, da gonorreia. A gonorreia é uma coisa que era muito difícil de acontecer, né, de aparecer no consultório principalmente. Hoje a gente já vê uma certa frequência, até pacientes, né, vindo com mais frequência buscar essa questão da gonorreia, a sífilis também. Então realmente perdeu-se o medo, mas que é um pensamento errôneo, né, errado em relação a isso, porque pode trazer consequências, pode até tratar, tá, Carla? Mas toda doença dessa tem consequências, mesmo com tratamento, pode deixar sequelas, e esse é o grande problema dessas doenças. Exatamente, Renato, isso que eu ia perguntar para você agora. As pessoas deixam de se preocupar porque existe um remédio, existe um tratamento, num certo tempo fica bom, mas caso a pessoa também não leve a sério esse tratamento, essa doença pode evoluir, pode gerar um outro problema, né? Isso, todas têm sequelas, a maioria, né, claro, nem todas, mas podem gerar alterações em outros órgãos, né, em outros sistemas da gente, do órgãos da gente, que podem, no futuro, né, prejudicar o funcionamento adequado. Então, por isso que você pode tratar, né,
quase todas, fora a AIDS, tem cura, geralmente tem tratamento, mas você muitas vezes deixa sequela. A hepatite deixa sequela no fígado, a gonorreia pode deixar no canal da urina, estreitamentos, inflamações, dores durante toda a vida, né? Ardências. Então, assim, você fica bom na hora, mas a sequela pode permanecer, em alguns casos, para o resto da vida. Renato, e as mais comuns nessa época também são essas que você já citou, como a gonorreia? Isso, as mais comuns dessa época são as que são essencialmente transmitidas pela via sexual. Então a gonorreia, a clamídia, que é tipo uma gonorreia, só que mais branda, mais leve, o herpes, né? E a sífilis. Nessa época do ano realmente aparece o HPV também. Tá? Então são doenças que realmente aparecem, tem um boom aí, um pico de incidência nessa época do ano, que são essas doenças que são eminentemente transmitidas pela via sexual. Porque, por exemplo, a AIDS pode ser transmitida pela transfusão, pelo sangue. É pela via sexual, mas também por outras formas. Essas são eminentemente pela via sexual. Então, nessas realmente aumenta nessa época do ano. Entendi, Renato. E falando em questão da prevenção também, as pessoas também estão negligenciando a questão dos métodos preventivos, principalmente o uso da camisinha, que nesse período é distribuído pelas secretarias, pelos órgãos de saúde, alertar também as pessoas em relação a isso, né? Isso, sempre essa época do ano, né, as secretarias de saúde, até instituições privadas aumentam essa campanha, né, distribuição de camisinhas, de kits, né, com camisinhas, com outras formas de preservativo que muitas vezes são negligenciados, né, pelas pessoas. Então, o recado, então, a orientação é essa. A forma mais eficaz e mais simples, né, de você prevenir essas ISTs realmente, né, é o uso preservativo, porque é uma forma simples, barata e eficaz, né, consegue prevenir praticamente todas as doenças. Exatamente, Renato. Então, além disso, quais são as dicas para quem está acompanhando o nosso programa, para quem vai mais tarde, para quem já está aí brincando o carnaval, aproveitando, claro, mas deixar dicas de como se preocupar, principalmente com essa área da saúde, para que não possa ser acometido com essas doenças, né? O principal é o uso do preservativo, né? Você ter esse cuidado na hora da relação, né? Eu sei que é um período de festas, um período de descontração, né? Mas tem que sempre ter cuidado com a saúde, porque o carnaval acaba, né? E o resto do ano está aí todo para você sofrer as consequências, às vezes, de um ato impensado durante 1 ou 2 dias de carnaval. Então, a forma mais eficaz é o preservativo, certo? E brinque com responsabilidade para que não tenha, né, preocupação depois e sequelas depois ao longo do ano aí. Exatamente. E outra dica também é, caso aconteça, infelizmente, por algum descuido, realmente por falta de prevenção, ser acometido por uma IST ou por outro tipo de doença, é importante procurar o profissional especialista assim que acabar aí o momento da brincadeira realmente e fazer o tratamento, né, Renato? Isso, né? Se por acaso acontecer, pode acontecer mesmo até com esses cuidados, né? Procurar rapidamente um médico, de preferência um especialista que possa tratar de forma adequada, certo? Para que não tenha, né, problemas depois e você consiga resolver totalmente seu problema de saúde. Exatamente, essas foram as dicas aqui do Dr. Renato, urologista. A gente agradece aqui o Dr. Renato por receber a gente e a gente tem mais Geração Saúde, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco. De volta com o nosso Geração Saúde, segunda-feira de carnaval, e você aproveitando junto com a gente, claro, assistindo aqui pela nossa transmissão no Facebook. Minha gente, e agora o nosso bate-papo é sobre alimentação. Com certeza você, durante esse período de carnaval, dá uma descuidadazinha, porque tá ali cansado, porque tá todo mundo junto naquela casa que alugou para o carnaval, mas a alimentação é super importante para que a gente possa aproveitar os dias de folia. E para não deixar você na mão, claro, o nosso programa Geração Saúde veio trazer dicas de alimentação, de como você comer bem para aproveitar aí os restantes do carnaval, da folia que ainda acontece até a terça-feira e a quarta-feira de cinzas também. Nós estamos aqui no consultório de Lígia Rosado, que é nutricionista. Ela recebeu a gente aqui super bem e vai nos dar dicas em relação à alimentação para aproveitar aí o resto do carnaval. Lígia, muito bom dia, muito obrigada por você ter recebido a gente aqui. Bom dia, eu que agradeço, né, essa oportunidade para que as pessoas busquem essa qualidade. Não adianta só você pensar, eu tô na folia e não vou ter cuidado com a minha alimentação. De repente você só brinca um dia e no outro você já precisa retornar para casa porque não teve esse cuidado, né? Então é bacana demais o programa estar abordando esse tema. É isso aí. Lígia, eu vou logo perguntar de cara. O mais importante nesse período que nós moramos numa região muito quente,
tá tendo chuva, graças a Deus, mas a preocupação com a hidratação deve ser levada muito a sério, né? Correto. Somente agora, nesse momento, mas sempre, a hidratação é algo que o corpo ele necessita e precisa ter esse cuidado. Então, nesse momento de bastante calor, a hidratação correta é 2 litros ao dia, mas com esse calor mais intenso, 3 litros é o recomendado. Lembrando que tem pessoas que transpiram mais, que soam mais, e aí esse fulião que está pulando, que está consumindo álcool, não substituir o álcool de forma alguma. Tem que ter e inserir o líquido. Então a gente já sabe, entre 2 copos de álcool, você já tem que ter 1 de água. Mesmo que seja a famosa cervejinha, você não pode deixar de lado a água. É isso aí, Lígia. Outra grande preocupação em relação a esse período, porque geralmente dorme muito tarde, acorda tarde também e acaba pulando a refeição, principalmente o café da manhã. E aí é onde está o perigo, né? Não se pode nesse período pular refeições. Correto. Então a gente sabe que não dá para ter um jejum intermitente nesse momento. Se você tinha que corrigir algo que você quisesse melhorar no seu corpo, já passou o tempo. Então é recomendado pelo menos de 4 a 5 refeições por dia. Pulei o café, não tive tempo, então eu já tenho que modificar um pouco o meu almoço. Obedecer os grandes grupos, proteína, né, carboidrato, gorduras de boas qualidades, claro, e as fibras que a gente não pode esquecer. Então, pulei meu café da manhã, o que eu preciso estar inserindo nesse almoço? Carboidrato, sempre. Então, você pode utilizar os tubérculos, que é as batatas, um arrozinho integral, e os legumes, que é sempre bem-vindo. Não tendo, aumenta um pouco também essa proteína, certo? E seja ela bovina, seja o famoso ovo, o frango, e aí você consegue manter. O que é interessante também estar inserindo, porque eu pulei meu cafezinho da manhã, uma fruta, de preferência uma fruta que acelera essa digestão. Abacaxi, laranja, tangerina, que aí você vai estar obedecendo todos os grupos. Entendi. Lígia, e para aquele fulião que sai cedo de casa, só volta mais tarde, por exemplo, vou para a praia com minha turma, então qual é a sua dica do que levar lá no isoporzinho guardadinho para se alimentar durante o dia? Aí esse é o fulião mais esperto que tem, porque ele vai estar com aquele grupo, ele pode estar levando esse isopor, porque a maioria que vai estar em bloco não tem essa opção. Então esse fulião aí é o mais esperto. Então monta aí nesse isopor o quê? Frutas da região, que é fácil pra gente estar levando, água, proteína, né, de um modo geral. Mas, meu Deus, como é que eu vou levar a proteína? Teve muitas pessoas que me perguntaram em relação ao ovo. Gente, cozinha esse ovo e leva ele na casca. Retira somente no momento. Mas eu não vou ter aquele famoso churrasquinho lá em frente à praia. Então leva um sanduíche natural, seja ele com pão integral, certo? E aí você vai estar garantindo o seu dia com qualidade. É isso aí, super dicas aqui de Lígia Rosado em relação a essa questão da alimentação. Outro grande problema, Lígia, que a gente vê durante esse período de carnaval, não deu tempo eu comer em casa, não quero perder o bloco, vai pro bloco e acaba comendo na rua. E a gente tem que tomar realmente muito cuidado com essas comidas de rua, prestar bastante atenção, né, Lígia? Isso aí é um grande vilão, até porque você não sabe a procedência, por mais interessante que o aspecto desse alimento estejam lá. Mas lembrando, é um alimento exposto, é um alimento que a gente não sabe como ele foi condicionado, como foi o transporte. Então, quem de fato não puder sair de casa com a barriga vazia é o mais recomendado. E até aqueles que vão consumir álcool, aí fica pior. Lembrando que o álcool ele tem uma absorção 2 vezes mais rápido quando você está com aquele estômagozinho vazio. Então ninguém quer estar pagando um mico aí no bloco, caindo, ou tendo aquela famosa amnésia alcoólica. Então, gente, leva um mix de castanha, monta esse mixinho que cabe na bolsa, leva uma barrinha de proteína. São os melhores alimentos que a gente está substituindo no período de carnaval? Não, é para uma urgência e emergência. Melhor do que você aí sair no meio da rua comendo qualquer coisa. Exatamente, porque pode ter a questão da contaminação e o seu carnaval pode acabar antes do previsto. Lígia, nós já falamos aqui também, mas eu queria que você reforçasse a questão das pessoas que todo mundo bebe, todo mundo gosta, é carnaval, vai se divertir, mas para aquelas pessoas que exageram um pouquinho, que amanhece o dia realmente de ressaca, qual é a dica para poder se recuperar? De cara, já sabe, líquido, até porque o corpo ele vai cobrar isso se você realmente exagerou e já não amanheceu tão bem. Então as frutas ricas em vitamina C são as melhores opções, até porque vai lhe hidratar também. E sem dúvida nada de ficar sem se alimentar. A gente precisa de uma proteína, precisa principalmente do carboidrato,
Porque por mais vilão que a gente escuta aí na mídia, a questão do carboidrato, nada disso. Gente, o carboidrato é importante, só precisa ter os momentos estratégicos. Então, você está doentinho, o momento é esse. Então, capricha um pouquinho nesse carboidrato. Não são os industrializados, são aqueles do grupo importante, né? Os ricos em fibra, os cereais de um modo geral, os legumes. Então, tem que ter uma alimentação legal nesse dia para que essa recuperação seja mais acelerada. Alguns têm reações mais graves, chegam a ter diarreia, a vomitar. Então, não tem que ficar sem se alimentar, tem que continuar tentando se alimentar para que esse corpo se recupere. Então, você fez alguma coisa errada na véspera e está pagando no dia seguinte, não é isso? É isso aí. Então, vamos seguindo aqui as dicas da Lígia Rosado em relação a esse período de carnaval. Lígia, outras coisas que as pessoas recorrem quando acordam um pouquinho de ressaca é aqueles efervescentes, aqueles remedinhos. Eles são recomendados? Vão ajudar realmente? Ou é melhor realmente seguir essa dica que você falou? Como eu falei, varia muito essa questão do estado que esse indivíduo ele vai amanhecer. Quando a gente fala em sintéticos, ele está recorrendo à vitamina C, como eu falei, então nada melhor do que a fruta. Entra com águazinha com gás, espera um pouquinho, busca a fruta, porque a fruta ela vai ter os minerais, vai possuir as vitaminas e ainda tem a frutose, que é um carboidrato que vai ser um transportador de todo esse valor nutricional. Então, antes mesmo de correr para algo sintético, que aí você já teria que ir com orientação e nenhum colega médico iria gostar de dar essa orientação, ele iria mesmo falar em relação à alimentação. Então, a escolha seria essa. O segundo plano, realmente, o fármaco, mas aí você já precisaria estar assistido, né, por alguém com capacidade para avaliar. É isso aí. Nós estamos aqui segunda-feira de carnaval, ainda tem o dia todo de folia hoje, ainda tem a terça-feira inteira para você aproveitar, Lígia. E resuma aí pra gente quais são as dicas para que o folião possa aproveitar aí com saúde e com qualidade o seu carnaval. Primeiro passo, o Carla já abordou muito bem, que é a questão do líquido. Então, como é que eu vou fracionar esse líquido? Eu posso utilizar sucos, a água de um modo geral in natura, a própria água com gás, ela saborizadazinha, você pode estar utilizando alguns chás. Os chás, mas cuidado com aqueles chás com efeito laxativo. Vamos optar mais para aqueles que trabalham a retenção de líquido, se você não tiver nenhuma reação ao mesmo, né? Aí passou isso, as frutas, que é algo muito fácil para a gente estar carregando, elas não precisam estar tão acondicionadas, algumas da região. O carboidrato, que ele vai fornecer aquela energia que a gente precisa para o dia a dia, juntamente com a proteína e as fibras. Garanto que você não terá grandes prejuízos. É isso aí, super dicas aqui de Lígia Rosado, nutricionista. Queremos agradecer, Lígia. Bom carnaval para você também. Obrigada. E olha, eu estou tendo todos esses cuidados e vocês que me acompanham sabem disso, que eu sempre estou postando as novidadezinhas bacana para o dia a dia. E aí eu não optei em falar em tanto a questão dos alimentos porque são grandes, né? Os grupos são imensos, mas o básico é isso mesmo. Coisa boa! E a gente fica por aqui com mais um Geração Saúde, deixando essas super dicas para você. Aproveitem com responsabilidade e com saúde o seu carnaval. E amanhã você acompanha mais Geração Saúde na telinha da Super TV, no canal 14.1, no canal 173 da BrisaNet e na nossa transmissão, na nossa página oficial lá pelo Facebook. Até amanhã.